Hoje eu vou fechar com vocês a nossa reflexão sobre alguns aspectos do trabalho. A gente vai entrar em uma série de estudos sobre cosmovisão cristã, vendo o mundo de forma cristã, e um dos estudos a gente vai voltar a falar sobre trabalho de maneira mais resumida, tá? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a vocação sagrada para o trabalho. A gente falou um pouco sobre isso já, tá? A vocação sagrada para o trabalho. Aí, muito bem, tá? É sobre isso que a gente vai conversar hoje na nossa escola bíblica dominical. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Tranquilamente, como a gente sempre tem feito isso. Os irmãos se lembram de um texto, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 13, eu mencionei esse texto aqui nessa série de estudos, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o homem preguiçoso. Lembra desse texto? Que Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3:10: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Puxa vida! Assim, veja que Paulo não diz assim: se alguém não quer trabalhar, não compre um iPhone novo para ele. Ele não diz isso, tá? Paulo não diz assim: se alguém não quer trabalhar, dê para ele apenas feijão, arroz e ovo, e uma farinhazinha. Paulo não diz isso. Paulo não diz: se alguém não quer trabalhar, dê a ele somente aquilo que ele precisa. Não. Paulo diz assim: se alguém não quer trabalhar, não coma. Deixa ele passar fome até ele começar a trabalhar. É forte, né, gente? Claro que você tem que considerar aqui o contexto. Há pessoas que não trabalham porque não encontraram trabalho. Há pessoas que não trabalham porque estão doentes. Há pessoas que não trabalham porque ainda estão na fase de estudo. Há pessoas que trabalham e trabalham muito, mas não trabalham de forma remunerada, trabalham em casa e trabalham bastante, não é isso? Mas o que Paulo está falando aqui é que havia uma turma lá que dizia assim: ó, Jesus está voltando, gente, para que trabalhar? Jesus está voltando, então para que se esforçar com o trabalho? Mas eles não queriam trabalhar, mas queriam viver às custas de quem? De quem trabalhava. Aí Paulo diz: não quer trabalhar, não coma. Por que Paulo diz isso? É porque nós fomos feitos por Deus para trabalhar. Sabia disso? Os homens, as mulheres têm o dever de trabalhar. A nossa vida é uma vida de trabalho. E isso é bom. E isso agrada a Deus. É por isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa vocação para o trabalho, essa vocação sagrada para o trabalho. Vamos lá? Estão preparados? Então vamos caminhar. Trabalho e vocação. Você já experimentou aquela profunda satisfação
de um trabalho bem acabado, bem assim, terminado, que você fez o trabalho e disse assim: rapaz, ficou bom, né? Eu exerci a minha profissão e disse: puxa, ficou bom. Eu varri a casa, lavei roupa, passei pano, fiz a comida, experimentei e disse: tá bom. O que isso traz em nós? Traz o quê? Prazer, satisfação. Por quê? Porque nós fomos feitos para o trabalho. Veja, Deus colocou Adão no jardim e o pôs para quê? Para trabalhar. Já vimos isso. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Adão deveria cultivar o jardim e deveria o guardar. Então, o Deus que é bom, Ele escolheu ser glorificado por meio de nosso trabalho. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, os irmãos se lembram? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Então, qualquer outra coisa inclui o trabalho. Faça tudo para a glória de Deus. Agora perceba, esse Deus que é bom e que nos criou para a sua glória, Ele escolheu, portanto, ser glorificado por meio de quê? Por meio de nosso trabalho. Agora note bem, nós podemos, mesmo nesse mundo caído, desfrutar do nosso trabalho e ter prazer no nosso trabalho. Por quê? Por que que eu e você podemos ter prazer em um trabalho mesmo difícil? Mesmo difícil. Porque é um exercício de uma vocação. Você já viu, eu já vi várias vezes, homens recolhendo lixo na rua. Está lá a caçamba com um motorista e 2 homens pendurados na traseira do caminhão. E eles, quando o caminhão para, eles saltam do caminhão e eles vão pegando rapidamente aquele lixo, não perfumado, não cheiroso, contaminado. Mas é interessante, eu nunca os vi fazendo isso reclamando. E a impressão é que eles me passam, na dinâmica daquele trabalho, é de empolgação. Recolhendo o lixo que nós produzimos. E nós sabemos produzir muito lixo. Então veja, até trabalhos que a sociedade reputa como muito simples, e que muitos não querem fazer, quiçá a grande maioria, nós podemos ter prazer neles. Nós podemos ter prazer neles. Então, o trabalho é uma vocação sagrada, recebida da mão do próprio Deus. Veja, embora a entrada do pecado no jardim tenha alterado a natureza do trabalho, o chamado de Deus para o homem trabalhar, ele é um chamado santo. Ele é um chamado bom. Bruce Waltke, ele diz o seguinte: o trabalho é um dom de Deus. Os irmãos estão conseguindo visualizar aqui a imagem? O trabalho é um dom de Deus, não um castigo pelo pecado. Mesmo antes da queda, a humanidade tinha o quê? Tarefas a cumprir.
Ou seja, antes do homem cair, Deus já tinha ordenado ele. A queda foi em Gênesis, qual capítulo de Gênesis? Gênesis 3. Em Gênesis 2:15, Deus já tinha ordenado o homem para cultivar o jardim e guardar. Em Gênesis 2, verso de número 19 e verso 20, Deus ordena ao homem para dar nome a todos os animais, e o homem faz isso. Então nós temos aqui Deus ordenando o homem para que ele possa trabalhar mesmo antes da queda. Depois da queda, irmãos, depois da queda, o trabalho continuou a ser bom para o homem. Passa por favor aí o slide, minha irmã. O trabalho continuou a ser bom para o homem, mas devido à maldição de Deus sobre a terra por causa do nosso pecado, se tornou necessário que nós não apenas trabalhássemos, mas nós agora precisamos trabalhar duro. Precisamos suar, porque agora, junto com o trabalho, vem a dor, vem o sofrimento. Culpa de quem? Culpa do homem, culpa de Adão. Olha o que o texto diz, Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Por causa da queda, a terra deixou de ser a nossa amiga. E para nós extrairmos o rendimento da terra, nós vamos ter que fazer com suor, com fadiga. A terra vai produzir espinhos, ervas daninhas, mas o trabalho continua sendo algo abençoado por Deus. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: ainda que o seu trabalho seja o de um lavador de pratos, ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. Então, Lutero está dizendo que o trabalho, seja ele simples ou não, o trabalho, até o mais simples, ele é uma vocação sagrada. Como é a vocação para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono. Até aí está claro? Alguma dúvida? Fácil, né? Simples. Bem, diante dessa questão da vocação, aí a gente entra em uma outra temática dentro dessa perspectiva de vocação, que é a diligência no trabalho. A diligência no trabalho. Considerando que o trabalho é algo difícil, que o trabalho traz sofrimento, mas a Bíblia nos ensina a sermos diligentes no nosso trabalho. E é interessante que mesmo as pessoas que se aposentam, ou por idade, ou por enfermidade, normalmente elas fazem algum tipo de atividade, remunerada ou não. Diligência no trabalho. Em nosso mundo caído, sob a sombra da maldição da morte e da futilidade, ou trabalhamos duro, ou nossas famílias sofrem. Normalmente é assim.
né? Tem alguns empregos que a pessoa não trabalha muito e ganha muito, né? Tem alguns. Trabalha pouco e ganha muito. Mas, normalmente, se a pessoa não trabalha duro, a família vai sofrer. Por quê? Porque ela não vai ter a provisão necessária para a família. Diante disso, a Bíblia nos ensina o princípio da diligência no trabalho. Essa é uma característica, irmãos, que nós devemos cultivar como cristãos e como expressão da nossa glorificação a Deus, a diligência no trabalho. Exemplo, há um texto, Provérbios, a sabedoria bíblica nos diz algo muito interessante. Provérbios, capítulo 10, versículo de número 4. Olha o que o texto diz. Você pode ler junto comigo esse texto? Quem trabalha com a mão ociosa, fica o quê? Pobre. Mas o que trabalha com diligência, enriquece. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Isso aqui é um princípio. O texto não está dizendo necessariamente que é uma promessa de Deus que todo que trabalhar com diligência vai enriquecer. Mas o texto está dizendo que a pessoa que enriquece honestamente, ela o faz porque trabalhou com diligência. Veja esse outro texto aqui. Provérbios 12, 27. Diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser o quê? Esforçado. Então, o princípio é esse, a diligência, irmãos. Nós não podemos, como cristãos, sermos pessoas que valorizam a preguiça. Que, se não tiver nenhum trabalho a fazer, contanto que ganhe, ótimo. Se passar 30 dias sem trabalhar, o salário cai todo mês, então pode continuar assim a vida toda. Isso não é certo, irmãos. Isso não é bíblico, isso não é correto, isso não é coerente. Claro que a gente muitas vezes precisa descansar, por isso que Deus estabeleceu o Shabá, o Sabate, o dia de descanso. Sim, nós precisamos descansar, temos férias, temos recessos, etc. Mas a gente precisa compreender que a diligência no trabalho é um princípio bíblico. E, portanto, nós não podemos, como cristãos, glorificar a ociosidade, o nadismo, a improdutividade. E como às vezes isso na nossa nação é algo tão presente. E que Deus nos guarde disso. Agora, o trabalho certo para você aqui. Como é que a gente consegue discernir se o nosso trabalho é certo? Você já teve contato com pessoas, ou até você mesmo, está fazendo algo e dizer assim: meu Deus, será que aquilo que eu estou fazendo é correto? Já teve essa crise? Meu Deus, será que aquilo que eu estou fazendo é certo? Como é que normalmente as pessoas no mundo, elas medem o valor de um emprego? Como é? Elas normalmente medem o valor de um emprego pelo dinheiro que ele paga ou pelo prestígio que oferece. Você pode até ter um emprego que lhe dá muito dinheiro, glória a Deus por isso. Toda riqueza genuína vem de Deus. Você pode até ter um emprego que lhe dá prestígio, bênção. Coloca o seu prestígio nas mãos do Senhor e para servir ao Senhor.
Mas nós, como cristãos, nós não pensamos em trabalho certo baseado na riqueza ou no prestígio. Quando nós pensamos em trabalho, algumas preocupações devem estar na nossa mente, tá? Então eu vou fazer um exercício prático com os irmãos aqui. Trabalho, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando. Eu preciso responder algumas coisas a respeito do meu trabalho, a respeito daquilo que eu entendo que é uma vocação, tem que ser uma vocação, da parte de Deus para a nossa vida. Então, eu queria pensar em alguns pontos, para a gente refletir sobre o trabalho certo para mim e para você. Primeira pergunta que nós precisamos levantar é: esse trabalho que eu estou fazendo, ele glorifica a Deus? Esse trabalho que eu estou exercendo, seja ele qual for, eu estou glorificando a Deus nesse trabalho? Ou eu chego no final do dia dizendo: que porcaria que eu fiz hoje? A minha consciência está maculada. Ou eu passei o dia inteirinho sem fazer nada. Não é porque não tinha trabalho, é porque eu optei por não fazer nada. Esse trabalho glorifica a Deus? Olha o que Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser um exercício também do nosso amor a Deus. Através daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos expressando o nosso amor pelo Senhor. As pessoas podem olhar para nós, no nosso trabalho, e reconhecer algo diferente. Aquele profissional liberal, ele é diferente. Aquele servidor público, ele é diferente. Olha a maneira como ele trabalha. Olha a maneira como ele trata o público. Afinal, ele é um servidor público. Aquele vendedor, ele é diferente. Ele precisa vender para ter o seu lucro, mas olha como ele se comporta. Olha como ele negocia. Olha como a lisura no negócio dele. Olha como ele não diz que um carro ou que um produto é intacto quando ele já foi batido. Aquele indivíduo de uma determinada repartição, olha como ele trata o consumidor, como ele trata o seu semelhante. Está entendendo? Ou seja, a gente precisa trabalhar de uma maneira que as pessoas olhem para nós e digam: ele é diferente, aquele policial é diferente, aquele professor é diferente, aquele engenheiro é diferente, aquele arquiteto, aquele médico, aquele gari, aquele vendedor, aquele dentista, aquele advogado, aquele juiz, aquele promotor, sei lá, qualquer área é diferente. Então, a primeira pergunta é: o nosso trabalho glorifica a Deus? A gente pode chegar em casa e dormir tranquilo, mesmo cansado, dizendo: eu glorifiquei a Deus no meu trabalho. Essa é a primeira questão. Todo mundo está tranquilo aí? Ninguém em crise? Tudo certo, né? Tudo em paz, né? Segunda pergunta é: este trabalho beneficia meu próximo? Aquilo que eu estou fazendo, de alguma maneira, além de prover para mim sustento, beneficia outras pessoas? Abençoa outras pessoas? Com o meu trabalho, eu estou fazendo diferença na vida de indivíduos? E aí vem um texto, Mateus capítulo 22, versículo 39, quando Jesus diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, o nosso trabalho, ele precisa abençoar a sociedade.
abençoar as pessoas que são atingidas por Ele. O nosso trabalho, ele não pode fazer mal, ele tem que fazer bem. Até o policial, quando prende os infratores da lei, né? Vou usar essa expressão, né? É melhor, né? Até quando ele faz isso, até quando um juiz emite uma sentença contra um réu culpado, ele tem que fazer isso pensando no bem da sociedade. Então, essa é a segunda questão. Esse trabalho beneficia meu próximo? Tudo tranquilo até aí, não está, gente? Vocês estão caladinhos hoje? Está tudo em paz, né? Vamos lá. Aí a gente vai para a terceira pergunta, tá? Presta atenção. Não perca o fio da meada. Terceira questão. Se nós estamos no trabalho certo. Eu me considero chamado para esse trabalho? Ou pelo menos consigo fazê-lo bem e encontrar prazer nele? Ou seja, Deus me chamou para esse trabalho? Ele me chamou? E eu consigo fazer esse trabalho bem? E eu encontro prazer nesse trabalho? Ontem eu estava conversando com um profissional de saúde, e eu acho ele um profissional de saúde muito bom, e eu falei isso para ele, né? E eu disse isso para ele, e ele começou a contar um pouco da história dele, né? Ele tinha passado em um outro vestibular, e estava cursando um outro curso, mas de repente ele vivenciou uma situação de uma pessoa que levou como se fosse uma machadada, alguma coisa assim na cabeça, que abriu. E aquela pessoa foi transportada de ambulância, e ele teve que ir acompanhando a pessoa. E ele olhando aquilo. E aí a outra pessoa da ambulância disse assim: observe se ele continua vivo. E como é que você sabe que ele continua vivo? Se ele continuar respirando. Se ele morrer, avise, para ele não chegar lá morto. E ele olhou aquilo ali, não é? E ele disse, e ele vendo a sua impotência, sem poder fazer nada, ali o seu coração foi mais despertado para o exercício da medicina. E ele disse: eu vou ser médico. E é interessante que ele disse assim: eu não sou bom em redação, pastor. Eu não sou bom em redação. Então eu não sou bom de escrever. E redação é prática, tá? E eu não sou bom. E eu tinha feito uma outra redação, e uma pessoa corrigiu aquela redação, me mostrou o que eu precisava melhorar naquela redação. E aí eu fui fazer novamente o vestibular em medicina. E a redação que caiu foi o mesmo tema da outra redação, né? E aí ele é um profissional de saúde, né? E ele diz: às vezes eu chego em casa muito cansado, porque às vezes a gente precisa ser um pouco de psicólogo para o paciente, mas vale a pena, é a minha vocação, né? É o sentido de chamado, de vocação, seja na área de medicina ou qualquer outra área. Então, pensando no trabalho, eu preciso refletir o seguinte: eu me considero chamado para fazer isso? Eu consigo fazer isso bem? E eu encontro prazer nisso? Veja o que Paulo disse lá em Romanos 1:1, quando o apóstolo Paulo, ele se considera servo de Cristo Jesus. Não apenas ele se considera, Deus o fez assim, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, no trabalho, eu preciso entender o seguinte: esse trabalho é uma expressão da minha vocação, eu consigo fazê-lo
de maneira legal, e eu tenho prazer nele, mesmo quando ele me dá dor de cabeça, mesmo quando ele me cansa, isso me dá prazer. Essa é a terceira questão. Todos estão bem, tranquilos, em paz, ninguém em crise? Benção. Então vamos para o outro. O outro aspecto importante a respeito da questão do trabalho. Oi. Sei. Bem feito. Sim. Dá. Às vezes nesse Brasil nosso, mas você tem que buscar fazer bem feito. E buscar, Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual a direção do Senhor para mim? Mas eu vou fazer esse trabalho bem feito, da melhor maneira possível, com todas as minhas forças. Mesmo, quem sabe, não sendo aquele trabalho que eu sonhei a minha vida toda, tá? Um outro aspecto importante sobre o trabalho é, ele provê as necessidades materiais. Eu preciso entender isso. Eu não estou querendo dizer se o trabalho vai lhe dar ganhos astronômicos, mas a minha questão é, esse trabalho, ele provê as necessidades materiais, ou com esse trabalho eu sou incapaz de atender às necessidades materiais básicas, eu sou incapaz com esse trabalho. Esse trabalho não está conseguindo trazer provisão para a minha casa. Aí eu tenho que fazer outras perguntas. A primeira pergunta é: será que eu estou me esforçando por um estilo de vida que é irreal à luz do meu potencial de gerar renda? Está entendendo? Será que eu estou querendo viver um estilo de vida do meu vizinho, só que eu não ganho como ele? Será que o estilo de vida que eu quero adotar é um estilo de vida incompatível com a minha renda? Se uma pessoa ganha R$1.500, ela não pode querer viver no padrão de alguém que ganha 5.000. Eu estou dando um exemplo. Então, nesse processo de esse trabalho prover as necessidades materiais, eu preciso me perguntar: eu estou buscando viver um estilo de vida que é irreal, comprando coisas que eu não preciso, com um dinheiro que eu não tenho, para impressionar pessoas que eu não conheço? A segunda questão é: eu estou me esforçando devidamente? Eu estou buscando ser o melhor profissional possível? Há a possibilidade de eu crescer nesse trabalho, ou de eu conseguir um outro trabalho, no mesmo segmento ou em um outro segmento? Eu preciso pensar nisso. Tá certo? Eu preciso pensar nisso. Porque pode haver situações em que pessoas vivam subempregos e que elas precisam buscar outra renda. E uma outra questão que nós precisamos considerar é: esse trabalho me permite ter uma vida equilibrada e uma vida piedosa? Esse trabalho, ele me permite levar uma vida equilibrada e uma vida piedosa? Às vezes, irmãos, o trabalho vai exigir mais de nós. Tá? Às vezes a gente vai ter que trabalhar mais que 8 horas por dia, 10, 12, 14, às vezes acontece, 16, às vezes acontece, certo? Mas a gente precisa entender o seguinte, que esse trabalho, ele não está me atrapalhando para que eu viva uma vida piedosa e uma vida equilibrada. Por exemplo, existem pessoas que precisam viajar para fazer o seu trabalho. Ok. Mas o problema é quando eu tenho um trabalho que ele rouba todo o meu tempo com a minha família.
E de repente eu vejo os meus filhos crescer, ou melhor, eu não vejo. Por quê? Porque eu estou mergulhado no trabalho. E assim, irmãos, presta atenção. Não é para a gente se desesperar, não, é para a gente pensar. A personalidade dos nossos filhos, ela é muito formatada nos 10 primeiros anos de vida dele. Tá certo? Aí a gente vai querer mexer com os nossos filhos quando eles têm 25 anos de vida, de idade. A gente pode mexer, mas vai dar muito mais trabalho. Ele já tem uma personalidade formada. Ele já tem uma história. Então, quanto mais novos eles são, em tese é mais fácil da gente imprimir valores bíblicos neles. É por isso que estatisticamente é provado que uma boa parte das pessoas, elas se convertem, sabe quando? Na adolescência e na juventude. E é por isso que a gente tem que investir pesado nas crianças, nos adolescentes e nos jovens, porque é uma fase de muita formação. E grande parte das pessoas se convertem nesse período. Então, pensando no nosso trabalho, a gente precisa responder: esse trabalho me permite viver uma vida equilibrada, ou eu não vivo, ou eu não tenho tempo para descansar, nunca, não tenho tempo para amizades saudáveis, nunca, não tenho tempo para o meu cônjuge, não tenho tempo para os meus filhos. Se a gente está vivendo assim, alguma coisa que está errada. Está claro até aí? Muito bem. Vamos para uma outra parte dentro da nossa vocação sagrada para o trabalho. A gente falou um pouquinho sobre isso em um estudo anterior. Eu queria trabalhar um pouco mais sobre esse aspecto. Trabalhando para agradar ao Senhor. Tem um filme muito bom, não sei quantos de vocês já assistiram, chamado Carruagens de Fogo. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão. É um filme que vale a pena assistir, 1981. Esse filme apresenta a história de um corredor cristão chamado Eric Liddell. Ele era escocês e ele se recusou a competir no domingo nas Olimpíadas de 1924. Ele tinha chance de ganhar, essa é uma história real, mas ele disse: eu não vou correr no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do Senhor. E aí ele disse não para participar daquela corrida. Ele participou de outra corrida, foi campeão. Mas tem uma cena naquele filme muito interessante, em que o Eric Liddell, ele era um homem que desejava ser missionário, ele era um corredor, mas ele queria ser missionário e foi missionário. Ele disse para sua irmã o seguinte: quando corro, sinto que Deus tem prazer. O que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte: quando eu corro, e ele corria mesmo, e corria muito, ele dizia: eu sinto que Deus tem prazer nisso. Ele disse: Deus me fez veloz, Deus me fez rápido, e quando eu corro, eu sinto que Deus tem prazer. Qual é o princípio que a gente aprende com isso? Que quando nós fazemos, é isso que Liddell está dizendo, ao fazer o que ele nasceu para fazer, de uma forma que honrava a Deus, o que era mais importante para Liddell era que aquilo que ele fazia desse prazer a Deus, agradasse a Deus. Essa é uma perspectiva, irmãos, que nós precisamos ter sobre trabalho. Nós precisamos entender que o nosso trabalho agrada a Deus, senão vai ser muito espinhoso. A gente precisa ter a concepção de que o nosso esforço, o nosso exercício de labor é algo que dá prazer a Deus. Afinal de contas,
nós comemos, bebemos e devemos fazer outra coisa qualquer para a glória de Deus. Então, qual é a perspectiva que eu estou pensando aqui com os irmãos? Que os cristãos, nós devemos usar as nossas habilidades dadas por Deus ao máximo, buscando o quê? Não é a nossa glória, não é o aplauso dos homens, buscando dar prazer a Deus por meio do trabalho que oferecemos a Ele. Porque quem é o nosso primeiro patrão? É Deus. Mesmo aqueles que são donos do próprio negócio, eles têm um patrão, e um patrão bom, um patrão justo, um patrão santo, um patrão que recompensa, que é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, a gente já trabalhou esse texto, Paulo fala para os escravos, e diz que os escravos, os servos, eles devem fazer tudo de todo o coração, Colossenses 3:23, como para o Senhor e não para as pessoas. Verso 24 de Colossenses 3, sabendo que receberão do Senhor o quê? A recompensa da herança. Então Deus é o nosso patrão, e Deus nos recompensa pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, seja ele remunerado ou não. Sejamos nós pessoas que trabalham em casa ou fora de casa. Sejamos nós pessoas que já se aposentaram e agora estão descansando, mas mesmo assim fazem alguma atividade, remunerada ou não. Ou as pessoas que, mesmo aposentadas, são muito ativas ainda. Roberto. Sim. A questão de Roberto aqui é um conflito ético, tá? Muito comum. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar, a gente já vai terminar, viu, irmãos? Numa empresa de cigarro. Isso é um conflito ético. Por quê? Porque é a venda, a produção e venda de um produto que prejudica as pessoas, né? A questão é, eu trabalho ali ou não trabalho ali? Eu acho que é essa a questão que Roberto está querendo dizer. Eu vou usar um texto. Eu vou pensar em termos de princípio. E baseado em princípio, a gente norteia as nossas ações. O primeiro princípio que a gente precisa pensar é: eu consigo glorificar a Deus nesse trabalho? São respostas que nós precisamos dar. Eu consigo glorificar a Deus no nosso trabalho? Eu vou pensar só em um outro princípio. Eu poderia trabalhar vários aqui, mas por causa do tempo eu não vou fazê-lo. Aquilo que eu faço, o serviço que eu exerço naquele trabalho, ele de alguma maneira atinge a minha consciência. O que é que eu estou querendo dizer? Aquilo que eu estou fazendo gera uma dúvida em meu coração sobre se a minha atividade é certa ou não. Romanos capítulo 14, versos 22 e 23, Paulo diz assim: a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo está falando aqui sobre questão de comida, e que a nossa vida precisa ser norteada pela liberdade cristã e pelo amor. E no verso 23, Paulo diz, Romanos 14, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e
tudo o que não provém de fé é pecado. O que significa fé aqui nesse texto? Fé nesse texto significa convicção de que aquilo que eu estou fazendo é certo. Então, o que Paulo está dizendo é: eu não posso fazer uma atividade que eu fico assim, é certo ou errado? É certo, eu tenho que resolver aquilo. Eu tenho que, à luz da Escritura, resolver aquela situação na minha cabeça. Eu não posso fazer algo com dúvidas se aquilo é moral ou imoral, se aquilo biblicamente é certo ou errado, considerando que a gente vive em um mundo caído, considerando que a gente vive em um mundo que não glorifica a Deus, considerando que as empresas, elas buscam ter lucro. Mas, considerando todos esses aspectos, são duas perguntas que eu preciso responder. A primeira é: eu estou glorificando a Deus nesse meu trabalho? E a segunda é: eu tenho convicção que dentro dessa minha atividade, eu não estou pecando contra Deus? Esses dois princípios. Se a gente segue esses dois princípios, a gente vai conseguir nortear bem as nossas ações, tá? Eu queria falar mais sobre esse assunto, mas o tempo não permite. Mas se a gente seguir, isso vai nos ajudar bastante a chegarmos a algumas conclusões. Ok. Então, nós devemos trabalhar com essa concepção, trabalhar ao máximo, buscando dar prazer a Deus por meio do trabalho que nós oferecemos. Vamos trabalhar mais 5 minutos e a gente encerra, tá bom, irmãos? Em todo o nosso trabalho como cristãos, em qualquer época que nós estivermos, e onde quer que nós nos encontremos, na nossa carreira escolhida, a melhor maneira, presta atenção, a melhor maneira de honrar a Deus em nosso trabalho é oferecer tudo o que fazemos diretamente ao próprio Senhor. Essa é a melhor maneira de nós honrarmos a Deus no nosso trabalho, é oferecer tudo o que nós fazemos para o Senhor. Em todas as coisas, o nosso objetivo deve ser agradar ao Senhor. Em todas as coisas. Vou passar para ti, Isabela. Em todas as coisas, o nosso objetivo deve ser agradar ao Senhor. E aí, um texto. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha o que Paulo diz aqui. Colossenses 3, 17. E tudo. Vou fazer uma pergunta aqui complicada. O que é tudo? Tudo é tudo. Gostou da resposta? Complexa, né? Tudo é tudo. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que Paulo está afirmando é: tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer em nome de Cristo, e devemos poder dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado porque eu fiz isso. Senhor, muito obrigado porque eu trabalhei. Senhor, muito obrigado pelo meu labor. Ou seja, a gente não pode desenvolver um tipo de trabalho que nós tenhamos a convicção que aquele trabalho que nós estamos fazendo, ou pela natureza do trabalho, ou pela forma como nós trabalhamos, está sendo um exercício de iniquidade. Aquilo que nós fazemos deve ser em nome de Jesus, com a aprovação do Senhor Jesus, como crentes nele, e aquilo que nós fazemos deve promover em nós gratidão a Deus Pai. Com esse parágrafo eu encerro, vou passar a palavra para a Isabela. O que isso envolve? Isso envolve trabalhar, presta atenção, isso aqui, com motivação bíblica, com uma atitude de santidade, de pureza,
Isso significa que, como cristãos, às vezes a gente vai ter perdas em alguns trabalhos, a gente vai dizer não a certas coisas, a gente vai abrir mão de vantagens pecaminosas, ou abrir mão de vantagens que vão sacrificar a nossa família, que vão sacrificar a nossa casa. A gente vai ter que abrir mão, muitas vezes. Então, isso envolve trabalhar com a motivação bíblica, uma atitude de santidade, buscando de forma diligente o quê? A excelência, dentro da capacidade que Deus nos deu. Nem todo mundo é gênio, nem todo mundo é hiper capaz, mas todos nós temos as nossas capacidades. Dentro da nossa capacidade, buscar a excelência, enquanto buscamos amar os outros, como amamos a nós mesmos, e glorificar a Deus. Ou seja, o nosso trabalho deve ser feito com santidade, com diligência, buscando a excelência, como expressão do nosso amor ao próximo e como manifestação do nosso desejo de glorificar ao Senhor. E que Ele nos abençoe e nos dê a graça de trabalharmos de maneira agradável a Ele. Passar a palavra para a Isabela e a gente encerra. Certo. O que é associado a descanso? A eternidade é associada a descanso. Certo. A pergunta de Isabela é muito simples, né? A relação entre trabalho e escatologia. Últimas coisas. Eu vou tentar responder essa pergunta, é uma pergunta mais complexa, mas ser rápido. Veja, normalmente nós associamos a eternidade ao descanso, e é verdade. A eternidade é um descanso, mas não é ócio. Tá certo, irmãos? O descanso que a Bíblia fala não é o ócio, não é a preguiça, não é o não fazer nada. É descanso de um mundo que nos frustra, de um mundo que traz em nós desgaste. É o descanso de um mundo que nos aflige. Porque a Bíblia nos mostra, irmãos, que a eternidade envolve descanso, mas é descanso dos sofrimentos e das fadigas desse mundo caído. Porque ao mesmo tempo, a Bíblia diz em Apocalipse, que na eternidade nós vamos servir ao Senhor. Então, algo que não vai haver na eternidade é preguiça, é nunca fazer nada. E existem parábolas que mostram isso para nós, né? Por exemplo, a parábola dos talentos, a parábola das minas, mostra isso para nós. O que Deus faz, ou o que o Senhor faz com aquele servo que trabalhou diligentemente? O que o Senhor faz com ele? Recompensa ele. Presta atenção, gente. E recompensa ele como? Dando mais trabalho a ele. Mateus capítulo 25. Veja aí, por favor. Só para a gente fechar isso. Mateus 25, a partir do verso 19. A parábola dos talentos. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. E Deus o recompensou, e Deus o abençoou. Como também a parábola, irmãos, das minas, que Jesus nos mostra também, a parábola das 10 minas. Lucas capítulo de número 19, verso 17, diz assim: o Senhor lhe disse, para aquele trabalhador que recebeu minas, o Senhor disse: muito bem, servo bom,
Aquele que fez a sua mina render 10. O Senhor disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Então, o céu, o novo céu e a nova terra, não será um lugar de ócio, será um lugar de descanso das nossas fadigas em um mundo pecaminoso, mas será um lugar de serviço, e serviço prazeroso, glorioso. Não sabemos exatamente como será isso, mas será um lugar de serviço glorioso, prazeroso e abençoado. Vamos ficar de pé e vamos orar.